Fala galera, tudo bem? Olha só, três situações na minha vida me deixaram assim arrasado, a ver navios. Ou seja, a primeira delas foi quando eu tinha uma clínica e aí o meu sócio me quebrou. Isso me deixou na lona, fiquei arrasado. A segunda delas foi quando, depois de um grande investimento, uma grande mudança na minha vida, acabei perdendo um cargo super importante. Fiquei na lona de novo. Nesse momento, acabei perdendo até outras coisas na vida pessoal que eu considerava extremamente importante. E a terceira delas foi, depois de ter investido muito numa grande empresa, eu também tomei um tombo quando a coisa mudou de diretoria. Aí fiquei novamente na lona, 3 vezes na minha vida, 3 vezes acabei ficando sem nada. Mas o que me diferenciou de outras pessoas ou de outras situações que as pessoas passam na vida e desistem e entram em crise e acabam se perdendo emocionalmente? O que me diferenciou foi o fato de eu não desistir, de a cada uma dessas derrotas aí, eu levantar minha cabeça e falar assim, não, o que é que nós vamos fazer agora? Quase que no momento imediato, quando a catástrofe ou o desastre na minha vida tinha acontecido. Então, esse tipo de situação, muitas pessoas acabam vivendo no seu dia a dia e não conseguem sair desse ciclo vicioso ou não conseguem sair de uma maneira que seja positiva para ela. E como é que a gente sai dessa maneira positiva, Marcelo, de uma situação ruim dessa? Bom, uma situação ruim a gente precisa encarar da seguinte forma, ela é um aprendizado. Toda vez que a gente encara uma situação ruim como sendo uma forma de aprendizado, a gente sai sempre mais forte para uma próxima situação. Isso me levou depois a uma situação de estabilidade de vida financeira muito grande. Ou seja, eu não posso dizer para você que essas três situações foram ruins ou foram boas. É óbvio que em cada momento que eu estava vivendo cada uma dessas situações, elas me pareceram muito ruins. Mas a sequência desses eventos me proporcionaram coisas extremamente positivas. E isso pode ser que esteja acontecendo com você ou que você conheça pessoas que estejam passando por isso. Portanto, lembra, o grau, o nível de vitória que você tem, o seu nível de felicidade, o seu nível de conquista depende da forma como você encara os problemas e obstáculos que você vai enfrentando durante todo esse processo. Para isso, eu desenvolvi durante muitos anos, com uma experiência própria, o que? Método para sair dessas situações. Isso é muito importante, porque às vezes, sem orientação ou sem a capacidade de produzir o que? Um pensamento que seja extremamente favorável, ou seja, usar a nossa cabeça, né, como se ela fosse a nossa melhor amiga, como se ela fosse o nosso guia, como se ela fosse a alavanca que nos impulsionasse nesses momentos, fica muito complicado de você conseguir sair de uma situação de dificuldade. E lembra, a dificuldade, ela muitas vezes é financeira, mas envolve todos os aspectos pessoais com relação à família, né, a entes queridos e coisas assim. Então, quando a gente fala em buscar um caminho de prosperidade, um caminho de sucesso ou de realização profissional, a gente engloba tanto o desenvolvimento pessoal quanto o desenvolvimento profissional. As duas coisas, elas caminham junto dentro desse processo. Por isso, é muito importante você ter o quê? Uma mente forte. A gente tem que trabalhar a nossa mente o tempo todo dentro desse processo. E o que é ter uma mente forte? Uma mente forte é ter a capacidade de, quando você cai, quando você tem um obstáculo, quando você é derrotado em alguma situação, você conseguir levantar a cabeça, olhar para frente, quase que no mesmo momento, e a partir daí, seguir um novo caminho. Usar tudo aquilo como foi experiência, você usar aquilo como experiência para te alavancar. E aí você busca novamente uma situação aproveitando os erros que você teve no passado e não cometendo mais os mesmos erros. Por isso é muito importante você trabalhar a sua mente, porque a vida é cheia desses percalços. A gente tem obstáculos o tempo todo. Nosso dia a dia é cheio de obstáculos. E isso é muito importante. Por quê? Porque só assim a gente consegue ter o quê? A nossa vida de maneira intencional. Aquela que está onde? Na palma da sua mão. Aquela que você tem o quê? Domínio sobre ela. Então é isso que você precisa. Você precisa ter domínio sobre a sua vida. Para isso, a gente tem que ter o quê? Uma mente forte. Valeu? Fique com Deus.
Um beijo no coração.